número 1, classifique os segmentos de reta nos triângulos a seguir como mediana, bissetriz, mediatriz ou altura. Então, olha só, vamos olhar aqui, analisar esse primeiro triângulo. Nós temos os vértices A, B e C, né? E aqui, referente ao lado BC, nós temos um ponto M, que ele é exatamente o ponto médio desse segmento BC. Então, esse tracinho aqui, ó, junto com esse aqui, indica que eles têm a mesma medida. Então, quando nós temos um segmento de reta interna a um triângulo que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto, nós temos uma mediana. Tudo bem? Então, mediana liga um segmento de reta que liga um vértice do triângulo ao seu ponto médio do lado oposto, ok? Segundo triângulo, esse aqui, que nós vamos analisar, nós temos um segmento de reta AS que está dividindo um ângulo, né? O ângulo referente ao vértice A, em dois ângulos de mesma medida. Olha só, esse tracinho, um tracinho em cima do primeiro ângulo e um tracinho em cima do segundo ângulo, indica que eles têm a mesma medida, tá? Então, quando nós temos um segmento dividindo um ângulo em dois ângulos de mesma medida, nós temos uma bissetriz, tá? Então, mediana liga o vértice ao ponto médio do lado oposto a esse ângulo, a esse vértice. Bissetriz divide um ângulo em dois ângulos de mesma medida, dois ângulos congruentes, tá bom? Olhando aqui para o terceiro triângulo. Esse terceiro triângulo liga o nosso vértice aqui ao lado oposto a ele, formando um segmento perpendicular a essa reta de suporte a ele. Então, aqui nós temos uma altura, né? A altura desse triângulo relativo ao vértice A, tá bom? Próximo triângulo aqui embaixo, ó. Eu tenho um vértice e um segmento que está ligando esse vértice ao lado oposto, exatamente no ponto médio. Como que eu sei? Porque eu tenho um tracinho aqui e um tracinho aqui, indicando que eles têm a mesma medida. Então, isso aqui é a nossa mediana também. Próximo triângulo, olha só, de novo, ó, liga um segmento de reta ligando um vértice ao ponto médio que está no lado oposto a ele, certo? Então, isso aqui é o quê? A mediana também. Vamos dar uma analisadinha aqui no próximo. Olha só, mais uma mediana, porque, ó, dois lados aqui, dois segmentos de reta que têm a mesma medida, sendo divididos aqui, né, por essa reta em vermelho, esse segmento em vermelho. Então, nós temos uma mediana aqui também, tá? Agora, esse triângulo aqui, pessoal, ele tem um segmento de reta que está perpendicular à reta suporte e ele passa exatamente em cima do ponto médio desse triângulo, né? Desse lado oposto. Eu sei que esses lados, eu sei que aqui é o ponto médio, porque esses lados aqui, ó, tem a mesma medida. Olha só o tracinho aqui, ó, indicando que tem a mesma medida. Então, quando nós temos esse caso aqui, ó, nós temos a mediatriz, tá? Então, olha só, a mediatriz, ela é uma reta perpendicular que intersecta aqui, ó, esse lado aqui no ponto médio, tá? Esse lado oposto aqui no ponto médio. Olha só, a diferença da mediatriz para mediana. A mediana, ela liga um vértice. Se fosse uma mediana, esse segmento de reta sairia daqui, ó, mas não é, tá? É uma mediatriz, intersecta aqui o ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Próximo aqui, o que a gente tem aqui, pessoal, ó? Nós temos aqui um vértice, né? E nós temos a altura referente a esse vértice. Então, aqui nós temos a altura do triângulo. Próximo, olha só aqui em cima, o segmento de reta está dividindo o ângulo referente ao vértice A em dois ângulos congruentes. Quando a gente tem isso, nós temos o quê? Uma bissetriz,
6,3. Próximo triângulo aqui embaixo, ó, nós temos o quê? A altura referente ao vértice C. Então, isso aqui nós temos uma altura. Próximo, olha só, um segmento de reta, né, intersectando aqui, ó, o ponto médio, né, desse triângulo. Então, isso aqui é o que mesmo? Mediatriz. E o último triângulo aqui, ó, nós temos um segmento de reta que está dividindo aqui esse ângulo em dois ângulos que tem a mesma medida. Então, nós temos uma bissetriz, tá bom? Então, o importante é saber definir e entender o que é cada um deles. Pessoal, no exercício número 2, olha só, encontre o valor do ângulo X no triângulo abaixo. Eu estou observando aqui, ó, eu tenho um segmento de reta interna ao triângulo que está ligando um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é a nossa mediana. E nós já estudamos que, olha só, isso aqui não é um triângulo retângulo, olha o ângulo reto aqui. Nós estudamos que a mediana, ela divide o nosso triângulo retângulo em dois triângulos isósceles, né? Então, olha só, pessoal. Esse ladinho aqui, ele vai ter a mesma medida que esse. E esse nosso triângulo isósceles, né, o triângulo ABM, ele vai ter base AM. Aqui vai ser a base desse triângulo isósceles, tá bom? Então, a gente vai olhar para esse triângulo aqui e encontrar o valor do ângulo X que ele tá pedindo. Então, olha só, que tranquilo de fazer. Se o triângulo é isósceles e a base dele é essa aqui, ó, AM, isso significa que esse ângulo aqui vai ter a mesma medida desse, porque no triângulo isósceles os ângulos da base têm a mesma medida, certo? Então, se aqui, antes da divisão, né, o nosso ângulo media 90 graus, e somente esse ladinho aqui mede 38, quanto que falta para 90 para a gente saber quanto que vale esse ângulo aqui, ó? É só a gente fazer ali, só a gente fazer. 90 graus menos 38 graus é igual a 52 graus. Então, esse pedacinho aqui, ó, mede 52 graus. Sabendo que o triângulo é isósceles e que os ângulos da base têm a mesma medida, se ali mede 52, aqui vai medir 52 também. Agora ficou fácil, né? Porque a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, né? Então, 180 graus menos o valor desse ângulo aqui que nós já encontramos. Menos o valor desse outro ângulo aqui que nós já encontramos também. Então, 180 menos 52 menos 52 é igual a 76 graus. Então, esse ângulo X aqui mede 76 graus. Exercício 3. Se as bissetrizes internas de dois ângulos se cruzam formando um ângulo de 116 graus, qual é a medida do terceiro ângulo desse triângulo? Aqui, pessoal, ó, tem um errinho, não é 116 graus, é 125 graus, conforme está o desenho aqui do nosso triângulo, tá bom? Então, olha só, se são as duas bissetrizes que se cruzam, então significa que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, porque essa bissetriz está dividindo esse ângulo aqui, ó, maior, em dois ângulos de mesma medida, certo? E significa que esse ângulo aqui também tem a mesma medida desse, porque é uma bissetriz, divide em dois ângulos de mesma medida, certo? Então, olha só, o exercício pede para que a gente descubra o valor desse ângulo aqui, ó, tá bom? Desse terceiro ângulo aqui. Então, olha só, pessoal, se eu pegar esse B mais esse C, o valor da medida desses ângulos,
eu vou encontrar um valor que falta para completar 180. Porque olhando para esse triângulo aqui, ó, BDC, as medidas dos ângulos internos dele não tem que dar 180 graus? Tem sim, só que eu já tenho 125 graus aqui desse ângulo D. Então, se nós pegarmos aqui, ó, esse ângulo B mais esse ângulo C, eles vão ser iguais a qual valor? Ao valor que falta para 180, que é qual, ó? 180 menos 125 é igual a 55 graus, tá? Então, esse ângulo aqui mais esse aqui medem 55 graus, tá bom? Agora, olhando para o triângulo maior, triângulo BAC, esse triângulo inteiro aqui, a soma das medidas dos ângulos dele tem que dar 180 graus, né? Então, se eu pegar esse ângulo X mais... Aqui nós temos dois ângulozinhos B, né? Então, se eu pegar, eu tenho esse B mais esse B, então eu tenho 2B, né? E aqui do outro lado eu tenho esse B, esse C, mais esse C, então mais 2C, eu vou ter um total de 180 graus, certo? Se um B mais um C é igual a 55 graus, se nós pegarmos os dois ângulos B, mais os dois ângulos de vértice C, nós vamos ter quanto? 2 vezes 55, que é 110 graus. Então, substituindo aqui, ó, x mais 110 graus é igual a 180. Vou fazer aqui no cantinho, ó, x é igual a 180 graus menos 110. Nosso x, então, vai ser igual a 70 graus, fazendo a continha aí. Então, esse x aqui mede 70 graus. Perceba que ele não pede para que você encontre o valor do ângulo B e do ângulo C em si, tá bom? Ele pede para que você encontre o valor do ângulo X, se nós fizermos isso. Exercício 4. Em um triângulo ABC, as bissetrizes dos ângulos internos dos vértices B e C se interceptam no ponto D. Então, perceba que é o mesmo esquema do exercício anterior. Nós temos um triângulo, tá? Desculpe aí ficar bem torto, não tenho muita habilidade com isso aqui. Deixa eu tentar aqui. Então, nós temos esse triângulo, é o triângulo ABC, certo? Então, aqui, ó, vértice A, vértice B e vértice C. E nós temos que as bissetrizes dos ângulos internos dos vértices B e C se interceptam no ponto D. Então, ó, a bissetriz, dividindo aqui o ângulo, né, em dois ângulos de mesma medida, e aqui é o ponto D. Aí, pessoal, tentei melhorar um pouquinho aqui para nós, tá? Então, olha só, nós temos duas bissetrizes aqui cortando os ângulos referentes ao vértice B e ao vértice C, tá? O que mais que o exercício fala, ó? Se a medida do ângulo do vértice B é igual a 66, pessoal, ele tá falando que a medida desse ângulo aqui, ó, desse vértice é 66. Se essa bissetriz dividiu esse ângulo em dois, quanto que mede cada lado aqui, ó? Quanto que mede aqui e quanto que mede aqui? 66 dividido por 2, 33 graus cada lado, né? Então, aqui mede 33 e aqui mede 33 também. E a medida do ângulo do vértice C, esse ângulo aqui, né? Era igual a 78. Se essa medida era igual a 78, eu dividi metade para cada lado, quanto fica para cada lado, ó? 78 dividido por 2 é igual a 39. Então, aqui mede 39 graus e embaixo 39 graus. Então, o que o exercício pergunta? Qual é a medida do ângulo BDC? Né? Então, qual é a medida desse ângulo aqui, ó, referente ao vértice D, tá bom? Então, olha só, a soma das medidas dos três ângulos tem que dar 180, né?
eu já tenho aqui um ângulo de 33 graus e já tenho aqui um ângulo de 39 graus, né? Então, ao fazer essa continha aqui, ó, 180 menos 33 menos 39 graus, nós chegamos num valor de 108 graus. Ou seja, esse ângulo aqui de vértice D mede 108 graus. Exercício número 5. Observe o triângulo, né? Opa. Deixa só eu... Aí... Exercício número 5, observe esse triângulo. O segmento de reta BD, ou seja, ó, BD, esse segmento interno aqui, tá? Pode ser classificado como, pessoal, olhando aqui, ó, esse segmento não está no ponto médio, tá bom? Não está no ponto médio do lado oposto, não está perpendicular aqui a ponto médio, nem a essa reta aqui, suporte da base, né, do triângulo, mas ele está dividindo o ângulo referente ao vértice B em dois ângulos congruentes, dois ângulos de mesma medida. Quando nós temos esse caso aqui, nós temos o que mesmo? Uma bissetriz, alternativa D. Aliás, alternativa B, B de bola. Exercício 6. Determine o perímetro do triângulo ACM, sabendo que o segmento AB mede 13 e que CM é mediana do lado AB. Então, olha só, determine o perímetro do triângulo ACM. Que triângulo que é esse, ó? ACM, é esse triângulozinho aqui, né? Perímetro é a soma de todos os lados da figura, né? Então, nós temos um lado aqui que mede 5 centímetros e um lado que mede 4. Falta descobrir quanto que mede esse lado aqui pra gente fazer a soma e calcular esse perímetro, certo? Ele fala para nós que o segmento AB mede 13 centímetros. Então, daqui até aqui, nós temos 13 centímetros. E ele afirma para nós que esse segmento de reta aqui, CM, é a mediana, né, desse triângulo. Se ela é a mediana, nós sabemos que ela dividiu esse lado aqui, AB, em dois lados de mesma medida, né? Então, como que faz? Se nós temos que o lado inteiro mede 13 centímetros, né? A mediana dividiu em 2, 13 dividido por 2, nós temos que cada segmentinho de reta aqui, ó, mede 6,5, 6,5, né? 6 centímetros e meio, tá bom? Agora fica fácil calcular o perímetro, né? É só pegar 5 centímetros mais 4 centímetros mais 6 centímetros e meio. E vamos calcular aqui quanto que dá? Pessoal, olha só. Vamos fazer essa continha aqui com decimal juntos, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 5 mais 4... 5 mais 4 mais 6,5. 6,5, como a parte inteira é o 6 tem que ficar, né, logo abaixo aqui dos outros números que também são inteiros. E eu coloco o 0,5 para frente. Para que a gente tenha maior facilidade aqui em somar, nós podemos colocar uma vírgula e um zero aqui na frente dos outros números inteiros, para igualar as casas decimais, e assim facilita a nossa visualização, certo? Então, ó, 0 mais 0 mais 5, 5, desce a vírgula, 6 mais 4, 10, né? Deixa eu apagar esse sinal aqui para não confundir. 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Então, olha só, pessoal, nossa resposta, 15 centímetros e meio, alternativa A. Exercício 7, tá acabando já. Considerando que o ângulo ACB mede 30 graus, então já vamos colocar aqui, ó. Ó, ACB. Então, ele fala que esse ângulo aqui referente ao vértice C mede 30 graus, tá? E nós sabemos que esse aqui mede 90, que é o ângulo reto, né? E que o segmento AD é bissetriz do ângulo A. Então, esse segmento aqui interno do triângulo é bissetriz, ou seja, ele divide esse ângulo aqui
em dois ângulos de mesma medida, né? E ele pergunta, né, o ângulo ADB mede quanto? Então, ó, ele quer saber quanto mede ADB. Então, ele quer saber quanto mede esse ângulo aqui, ó, de vértice D. Então, para nós aqui tá fácil encontrar o valor desse ângulo aqui, não tá? E depois é só dividir em duas partes, porque nós sabemos que a bissetriz divide em duas partes iguais esse ângulo. Então, olha só, qual medida nós já temos dentro do triângulo aqui, ó, triângulo maior? Nós já temos um ângulo de 90 graus e um ângulo de 30 graus, ou seja, nós já temos aqui dentro do triângulo 120 graus, correto? Ou seja, quanto vai valer esse ângulo aqui então, ó? 180 menos os 120 que nós já temos ali dentro. Opa! Então, aquele ângulo ali vai valer 60 graus. Todo ele vale 60 graus. Como a bissetriz dividiu esse ângulo em dois, eu sei que cada lado mede 30 graus. Ou seja, olhando agora para esse triângulo aqui, ó, ADB, né? Esse triângulo aqui do ladinho, ó. Esse aqui, ó, ADB. Ele quer saber quanto mede esse ângulo aqui. Então, aqui dentro eu já tenho, ó, 30 mais 30. Eu já tenho 60 graus aqui dentro, né? Ó, 30 mais 30, nós já temos 60 graus. Opa, ele quer a medida do ângulo ADB, né? ADB tá para cá, ó, tá bom? Perdão aí. Ó, ADB é o ângulo de vértice D, só que ligando a esse triângulo aqui menor, tá bom? Então, esse ângulo aqui, ó, mede quanto? Então, vou apagar aqui. Nós já temos aqui, ó, 90 mais 30. Ou seja, vai dar na mesma, né? Nós temos ali 120 graus. O que falta para 180 graus? 60 graus, certo? Então, esse ângulozinho aqui, ó, mede 60 graus. Alternativa C. Tá meio pequenininha as letras aqui, né? Mas olha só. Eu tinha falado que era esse triângulo maior, pessoal, ó. É o menor, tá bom? Ó, A, D, B. Então, você sempre olha no que o exercício tá pedindo, tá bom? Desculpem pela confusão. Exercício 8. No triângulo ABC a seguir, ó, triângulo ABC. Os segmentos BD, esse aqui, e EF, esse aqui, são, respectivamente. Então, olha só, olhando aqui para BD, ele está dividindo o ângulo de vértice B em dois ângulos de mesma medida. Quando isso acontece, nós temos o quê? Uma bissetriz. Então, a gente já exclui a alternativa C e a alternativa D, né? E olhando para esse outro segmento aqui, ó, nós temos EF, né? Está cortando aqui a base do triângulo no seu ponto médio e ela está perpendicular aqui a essa reta de apoio, não está? Olha só o ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, quando nós temos isso, nós temos uma mediatriz, certo? Alternativa B de bola. E o último exercício, ficou meio apertadinho ali, mas dá pra ver, né? No triângulo ABC, o triângulo maior aqui, foi traçada a bissetriz BO, olha só, né? Ou seja, se é bissetriz, esse ângulo X do lado de cá também vai valer X, né? Dividindo, então foi traçada a bissetriz dividindo o ângulo, né? De vértice B. Qual a medida em graus dos ângulos indicados por X e Y? Pessoal, olha que fácil. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Então, ele quer descobrir qual o valor de X e qual o valor da medida do ângulo Y, né? Então, olha só, olhando para esse ângulo, ó, a gente tem que olhar para os valores que nós temos, né? Aqui nós temos 105 graus, e isso significa que esse restante aqui, esse ângulo aqui, vai medir quanto? Todo ele mede 180, né? Porque ele faz uma semicircunferência ali.
Então, tirando os 105 graus que nós já temos, 180 menos 105, 75 graus, ou seja, aqui mede 75 graus, tudo bem? Agora, olhando aqui, ó, para o triângulo ABO, a soma das medidas dos ângulos internos desse triângulo tem que ser 180 graus, certo? Nós já temos aqui, ó, 65 graus e nós já temos 75 graus aqui, tá? Então, olha só, 180 menos 65 menos 75 nos dá 40 graus, ou seja, esse ângulo X mede 40 graus. Vou deixar aqui no cantinho, tá? Agora, se isso aqui é uma bissetriz, né? Esse segmento BO é uma bissetriz, e X mede 40, quanto que mede aqui desse lado? 40 também, porque são ângulos de mesma medida. Então, se nós pegarmos aqui agora olhando para o triângulo, ó, BOC, tá? Se nós pegarmos ali, ó, a soma das medidas dos ângulos internos dele, tem que dar 180 graus também. Então, nós já temos 105 graus aqui e nós já temos 40 graus aqui, né? Quanto que falta para 180? Só fazer a continha, né? 180 menos 105 menos 40 nos resta 35 graus. Ou seja, esse ângulo Y mede 35 graus. Vou colocar aqui, ó. Ok?